Oi, bem-vindas e bem-vindos ao É da Sua Conta, o podcast mensal da Tax Justice Network, rede de justiça fiscal. Eu sou a Graziele Davi. E eu, a Daniela Stefano. O É da Sua Conta é para você que fala português em qualquer parte do mundo e quer entender a relação entre justiça fiscal e o seu dia a dia. Seguimos em distanciamento social devido à pandemia de Covid-19. E como será que as empresas que foram afetadas estão tentando sobreviver? Um levantamento feito pelo Sindicato de Micro e Pequenas Indústrias do Estado de São Paulo mostrou que 87% das micro e pequenas indústrias não tiveram acesso ao crédito de 40 bilhões anunciado pelo governo para lidar com essa crise. Outra pesquisa, divulgada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, apontou que a maioria dos donos de pequenos negócios que buscaram crédito no sistema financeiro desde o início da coronacrise tiveram um pedido negado. Já para o setor financeiro, o governo brasileiro anunciou a injeção de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Esse valor corresponde a quase 10 vezes o orçamento do Ministério da Saúde. Parece meio óbvio que há uma desigualdade de oportunidades para as micro e pequenas empresas quando o governo brasileiro dificulta tanto seu acesso a crédito, mas ao mesmo tempo anuncia socorro tão rápido aos bancos. Mas, Grazi, como saber quais empresas devem de fato ser socorridas e quais devem pagar mais para ajudar a socorrer? O governo deveria usar o nosso dinheiro para socorrer empresas que não estão pagando impostos e usando paraísos fiscais? É preciso que hajam condições para que as empresas sejam socorridas. E para isso, as empresas precisam ser transparentes com seus dados. E para auxiliar os governos nessa tomada de decisão, a Tax Justice Network criou um teste com 5 perguntas, que é uma espécie de vacina para os países, para que o dinheiro que poderia salvar vidas no sistema de saúde pública e de proteção social não seja contaminado e vá parar em paraísos fiscais. Na edição de maio de 2020 do É da Sua Conta, vamos detalhar como esse teste funciona. Em pouco tempo, o Brasil se tornou um dos países com os piores indicadores de enfrentamento ao novo coronavírus. Com casos e mortes se multiplicando dia a dia e governantes batendo cabeça na condução da crise, a solidariedade surge como uma esperança contra a doença, sobretudo em regiões pobres e periféricas. O Luciano Máximo conversou com algumas dessas pessoas que se dispõem a correr o risco de se contaminar para ajudar as famílias que perderam suas fontes de renda e não estão sendo atendidas por políticas públicas. Esse é o nosso compromisso, lutar para que a gente possa ainda deixar também um território saudável, rios cheios de peixe, com mata em pé, com a floresta inteira, com seus habitats, com seus vários mundos. Esse é o desafio que o movimento Xingu Vivo, que as comunidades tradicionais, que nós estamos trabalhando, que a gente possa, nesse momento, construir o nosso projeto de vida, o nosso bem-viver. Então, essa é a nossa esperança, essa é o que nos motiva nesse momento e que faz também a gente olhar para um futuro pós-pandemia. Criado para preservar os direitos de comunidades tradicionais e ribeirinhas afetadas pela construção da hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, o movimento Xingu Vivo para Sempre, em que a educadora social Ana Laide atua, entrou de cabeça na luta contra o coronavírus. Integrantes do movimento têm assento no Conselho Estadual de Saúde e se reúnem semanalmente com representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos governos municipais, estadual e federal para influenciar as decisões de políticas de saúde em 8 municípios da região de Altamira, que tem mais de 400 mil habitantes e apenas um hospital de média e alta complexidade e só 14 leitos de UTI. Recentemente, a luta de Ana Laide e outras organizações contribuiu para o anúncio da instalação de um hospital de campanha com 50 novos leitos em Altamira. Mas ela destaca que as ações solidárias pontuais dão a energia que precisa para seguir lutando. Quando nós vamos para as comunidades
e elas dizem: nós vamos fazer a nossa cesta básica com os produtos que nós plantamos, que veio da Mãe Terra, que veio da natureza, e levar para as famílias que estão com essas casas alagadas, que foram prejudicadas pelas cheias agora do rio, pelas comportas abertas de Belo Monte, que estão isoladas pela pandemia. Nós vamos partilhar o que a gente conseguiu plantar com os nossos irmãos, com o nosso povo que está sofrendo. E é isso que nós queremos discutir como a nossa narrativa pós-pandemia, que a gente possa estar trazendo uma economia solidária. Da região amazônica para Brasilândia, bairro na periferia de São Paulo com recorde de mortes por Covid-19 na cidade. Mais de 150 pessoas morreram na região em menos de 2 meses. Lá, a Rede Brasilândia Solidária começou a se organizar com 5 integrantes através de um aplicativo de celular. Jabes Campos foi um dos primeiros. A rede atua em parceria com as unidades básicas de saúde da Brasilândia, capta doações e recursos e divulga informações corretas sobre a Covid-19. Comunicação é uma das principais iniciativas, como relatou Jaber numa reunião online com outras lideranças comunitárias. Eu me propus a arrumar um carro de som, procurei um amigo, arrumei um trio elétrico, um outro companheiro arrumou um outro carro, enfim, a gente foi para a rua. E ao mesmo tempo que a gente foi para a rua fazer isso, articulado com as UBSs, pessoas começaram a saber dessa ação e começaram a entrar para a rede. Uma semana depois já eram 50 pessoas na rede e a gente entendeu que essa ação era importante. E a gente achava importante que quem devia capitanear essa ação, porque conhece o território, sabe os bolsões de pobreza, onde é que a gente tem que falar, é a UBS. De maneira bem espontânea e apesar de todas as dificuldades, cada vez mais pessoas se interessam em ajudar a Rede Brasilândia Solidária. Hoje, já são mais de 300 pessoas engajadas na Rede Brasilândia Solidária para ajudar mais de 200 mil moradores do 7º distrito mais populoso de São Paulo. Nós estamos construindo, enfrentando a pandemia, enfrentando os problemas todos que essa pandemia está trazendo e construindo essa rede horizontal de solidariedade. Além de grupos e movimentos sociais atuando de forma organizada para prestar solidariedade, a pandemia também motiva iniciativas individuais. É o caso do arquiteto Breno Miguel, morador de Pinheiros, bairro de classe média alta na zona oeste de São Paulo. A pandemia traz um raciocínio sobre como a gente deve e quer levar a nossa vida, individual e coletivamente. Ela trouxe uma série de modificações com o isolamento e afetando todas as relações que a gente tem estabelecidas de consumo e de segurança. Depois dessa primeira semana de tentativa de abastecimento, de cenário de guerra, você se dá conta de que tem uma vasta população do lado de fora que não tem como garantir essa segurança. E isso traz uma sensação de impotência muito grande, que me fez repensar e pensar se dentro do meu cotidiano eu poderia produzir algo que pudesse ser oferecido a quem precisa. Desde o início da pandemia, Breno se envolveu em coletivos que organizam a distribuição de comida, máscaras e roupas. Agora, ele está começando da cozinha dele o projeto Pão na Rua, que quer aglutinar mais participantes. Resolvi botar a mão na massa e já que estava fazendo pão, eu decidi fazer pão. Mais pão. Pão para mim, pão para outras pessoas, em casa mesmo, com criança, com afazeres, com trabalhos, tentando organizar essa rotina. A ideia é que isso se torne um movimento que vai se chamar Pão na Rua e que tem por objetivo abastecer minimamente aí com pão aos moradores de rua da Zona Oeste de São Paulo. A ideia do movimento do pão é aproveitar a ideia de que as pessoas estão fazendo pão, e muitas pessoas estão fazendo pão em casa, e encorajar as pessoas a aproveitar esse tempo e ampliar um pouquinho mais esse tempo de dedicação a fazer o alimento para a sua família e fazer um pouco mais, ou seja, fazer pão para outras pessoas que não têm como produzir. Muitas empresas de vários portes também têm se mobilizado em ações solidárias em meio à pandemia. De acordo com o monitor de doações da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, 229 empresas baseadas no Brasil doaram mais de 860 milhões de dólares em pouco mais de 2 meses de crise. Ao mesmo tempo, muitas dessas empresas tentam descontar o gasto com doações dos impostos que devem.
3 novos projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional tentam estabelecer limites para descontos e abatimento do imposto de renda de empresas doadoras. Luciano Máximo é da sua conta. Um conselho para quem vive por aí a esbanjar, dividir, para todo mundo melhorar. Uns contando, outros tantos com algum, mas a maioria sem nenhum. O pedido de isenção fiscal das empresas contrasta com o fato de que as empresas só conseguem operar devido aos benefícios que os impostos proporcionam, como infraestrutura, água encanada, iluminação e as rodovias para transporte. Apesar de demonstrarem a falha do Estado em atender às demandas de sua população, a solidariedade entre as pessoas e a doação de empresas são ações importantes para enfrentar a pandemia. Pena que muitas empresas peçam isenção fiscal para as doações que realizaram, o que reduz os efeitos benéficos iniciais de sua ação. Não entendem que pagar os impostos de maneira consciente é um ato de solidariedade, já que é com esse dinheiro que os países serão reconstruídos e seus povos mantidos com saúde de novo. A ideia de que no momento de crise as empresas que estão fazendo doações ou iniciativas sociais deveriam ter como contrapartida do governo isenção fiscal de algum tipo, é uma ideia que não faz sentido diante do desafio que nós temos hoje. Agora, é também necessário a gente diferenciar as realidades de pequenas e médias empresas e de grandes empresas e empresas transnacionais. Então, nós não podemos tratar os diferentes como iguais quando eles não são iguais. Pensar a questão da tributação, talvez até de isenção, para pequenas e médias empresas, pode ser sim uma necessidade, mas para grandes empresas, para multinacionais, eu acredito que a tributação deve fazer parte da realidade que nós estamos enfrentando nesse momento, né? Essa é a Kátia Maia, diretora executiva da Oxfam Brasil, defendendo políticas redistributivas como medida essencial para a retomada econômica após a pandemia. Essa não é uma crise curta, essa é uma crise longa. E para sair dessa crise longa, as políticas públicas, sejam políticas sociais, sejam políticas econômicas de incentivo ao desenvolvimento, elas vão ser fundamentais, mas elas têm que ser marcadas pela ideia e pela urgência de um processo redistributivo no nosso país. Nós não podemos sair de uma crise como a do Covid-19 achando que o mundo do negócio continua o mesmo. Não, é hora de diminuir lucros e dividendos daqueles que sempre ganharam muito. Eles têm que dar a sua contribuição para o conjunto da sociedade brasileira. Nós estamos numa crise severa, muito severa. E não é só no Brasil, é no mundo todo. Então, a tributação ela tem um papel muito importante. E vale dizer que algumas dessas empresas, como, por exemplo, as empresas do setor online, né, são empresas que têm um histórico, algumas delas, de operar em paraísos fiscais, ou seja, de operar buscando formas de não pagar tributos. E isso não é correto. Isso não era correto antes da Covid-19 e passa a ser inaceitável pós-Covid-19, no momento em que a gente precisa ter a contribuição de todas e todos. Enquanto micro, pequenas e médias empresas estão necessitando de ajuda, existem outras, principalmente grandes corporações, que estão até mesmo tendo altos lucros. Por isso, é importante que os governos tenham critérios para saber quais empresas devem ser socorridas e quais devem prestar socorro, e que também estabeleça condicionalidades para as empresas que receberem empréstimos. A Tax Justice Network elaborou um teste de 5 perguntas com recomendações para auxiliar os governos na hora de decidir se devem ou não socorrer uma empresa multinacional. A ideia do teste é garantir transparência e evitar que o dinheiro que a gente paga de impostos acabe em paraísos fiscais corporativos, o que impede o financiamento adequado de sistemas de saúde pública e proteção social. No episódio anterior do É da Sua Conta,
Nós falamos deste teste como uma das maneiras de encontrar dinheiro para financiar a crise do período da pandemia. Chegou a temporada de vacinação. Chegou a temporada de vacinação. Agora, nós vamos detalhar para entender quão simples e apartidário ele é, embora dependa da nossa pressão enquanto população para que os governos de nossos países coloquem essa ferramenta técnica em prática e fiquem vacinados de abuso tributário. Pergunta 1. A multinacional opera em países ou jurisdições que estão no topo dos 2 rankings de paraísos fiscais elaborados pela Tax Justice Network? Os 2 rankings são o Índice de Sigilo Financeiro e o Índice de Paraíso Fiscal Corporativo. O Índice de Sigilo Financeiro avalia os países de acordo com seu nível de segredo e também da importância deles no mercado financeiro internacional. Ilhas Caimã, Estados Unidos e Suíça são os 3 no topo do índice de 2020, como piores ofensores à transparência financeira no mundo. Já o Índice de Paraíso Fiscal Corporativo classifica países ou territórios de acordo com o quanto colaboram com corporações multinacionais para que deixem de pagar impostos. Os maiores responsáveis pela quebra da capacidade dos países de arrecadar tributos às corporações são o Reino Unido e vários países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é o Clube dos Países Ricos. Paradoxalmente, esses países não constam em listas oficiais de paraísos fiscais, como os da União Europeia. E para que servem, então, essas listas de paraísos fiscais, como a da União Europeia? Eu acho que a lista da União Europeia serve para que eles possam dizer, olha, estamos fazendo alguma coisa. Mas, realmente, na prática, não está a servir a nada. Quem responde é o nosso colunista, o jornalista Nick Jackson, da Tax Justice Network. A União Europeia tem listas negras de paraísos fiscais, mas estas listas são totalmente políticas e eles deixam de fora todos os grandes paraísos fiscais europeus, como Luxemburgo, que é um paraíso fiscal muito grande, bastante sujo também. A Suíça, que é um grande paraíso fiscal, Irlanda e Holanda, que são países fiscais corporativos. E a União Europeia sempre tem a influência de grandes multinacionais na União Europeia. Isto é um problema muito sério, porque em termos de multinacionais, cerca de 600 bilhões de dólares cada ano estão perdidos em impostos corporativos para paraísos fiscais. Então, a lista de Tax Justice Network não é politicamente feita, é uma questão de indicadores e não é política, é só uma coisa de medir as coisas que estão a acontecer. Então, essas listas são muito melhores que essas listas oficiais, que são listas políticas de quase todos os países. São países pequenos que não têm grande influência neste sistema offshore. Pergunta 2. A corporação está envolvida em escândalos como o Panama Papers? Se sim, a empresa não deve receber socorro. E se não está envolvida em escândalos, segue para as próximas perguntas do teste. Nick, como você avalia esse critério? É possível fazer critérios deste tipo. O critério depende da atividade da empresa e isto é importante. O feito de ser nomeado nesse Panama Papers também não é o único critério que pode ser utilizado, porque algumas empresas estavam lá, mas não pode comprovar que eles estavam fazendo alguma coisa. Então, os estados devem avaliar se uma empresa tem utilizar estrutura offshore para evitar os impostos e decidir caso por caso se esta empresa pode receber ajuda. Mas uma solução muito importante é que os países podem, neste momento, investir recursos em mais inspectores fiscais, este tipo de coisa. Normalmente, um inspector fiscal pode gerar receita para o governo, por exemplo, entre 10 ou 50 vezes do seu salário, de acordo com vários estimativos. Pergunta 3.
A corporação publica online as suas atividades reais em cada país onde tem negócios? Se a corporação não publica seus relatórios país por país de forma transparente, ela deve se comprometer a fazer isso até o final de 2020 para receber o socorro. Se a condição não for atendida dentro do prazo, o dinheiro do resgate deve ser devolvido. Um exemplo da importância desses relatórios. Os fundos de patrimônio da Universidade de Harvard possuem muitas terras no Brasil. E estrangeiros não podem ter tanta terra assim por aqui. Mas isso é possível através de uma estrutura de operações agrícolas bastante complexa, com diversas subsidiárias atuando no Brasil e em outros países, o que dificulta também enormemente saber quanto de dinheiro cada uma dessas entidades possui ou quanto paga de impostos e onde esses impostos são pagos. Nick, se as corporações usam desses artifícios exatamente para burlar as leis, como fazer com que seja interessante para elas publicar online todas as contas de todas as entidades? Eu não sabia disso sobre o Harvard possuir terras no Brasil, mas não me surpreende. Da mesma forma, há uma grande empresa brasileira, a JBS, que é uma das 4 maiores empresas agrícolas nos Estados Unidos. E estas empresas todas têm operações altamente complexas. Muitas vezes uma empresa pode ter centenas de subsidiárias em todo o mundo, muitas delas em paraísos fiscais. No momento é muito difícil ou impossível descobrir o que cada uma está fazendo no país onde atua. Se esta complexidade das multinacionais pode ser compreendido por autoridades fiscais, também para os jornalistas, a sociedade civil, com a publicação de relatórios país por país. A boa notícia é que este sistema, país por país, já está a começar a ser implementado no mundo. Por exemplo, a União Europeia, a OCDE, o Clube dos Países Ricos, que supervisionam o sistema tributário internacional, já estão pedindo relatórios país por país às multinacionais. O problema é que as regras neste momento estão bastante fracas. Por exemplo, empresas que devem apresentar certos relatórios aos governos. Uma multinacional pode dizer: temos tantos lucros em Europa, mas com estes dados não podem saber o que está fazendo no Luxemburgo, por exemplo, na Suíça ou na Alemanha. As regras neste momento estão bastante fracas. Por exemplo, empresas que devem apresentar certos relatórios aos governos, estes relatórios não serão necessariamente tornados públicos. E a sociedade civil agora está lutando para que essas informações sejam tornadas públicas. Pergunta 4. A corporação divulga de forma transparente quem são as pessoas que estão no topo da pirâmide de uma estrutura empresarial, ou seja, os beneficiários finais? Se a corporação não publica seus beneficiários finais de forma transparente, ela deve se comprometer a fazer isso até o final de 2020 para receber o socorro. Se a condição não for atendida dentro do prazo, o dinheiro do resgate deve ser devolvido. Mas é muito difícil saber quem são os proprietários e beneficiários finais das corporações. Seguindo o exemplo das terras do Fundo Patrimonial da Universidade de Harvard no Brasil. Em meados de maio de 2020, um relatório de 2 organizações que atuam na defesa dos direitos das comunidades tradicionais afetadas pelo agronegócio revelou o organograma de uma das operadoras da Universidade de Harvard no Brasil. Se não fosse isso, seria muito difícil saber sobre a estrutura completa do grupo. O que você acha disso, Nick? Quem são os proprietários dessas corporações? Onde estão a pagar impostos? Jeff Bezos de Amazon, por exemplo, tem fortunas enormes. E é muito importante que eles não conseguem esconder estas fortunas das autoridades fiscais, mas também utilizar estes offshore trusts, por exemplo, que fazem muito difícil, mesmo se tem transparência, como um offshore trust pode ser difícil, se ter acesso a estas fortunas. Pergunta 5.
A corporação tem responsabilidade social? Se não tiver esse compromisso, ela não deve receber socorro. A Kátia Maia, diretora da Oxfam Brasil, nos detalha o que seria essa responsabilidade social das empresas. Ela atua diretamente por um tratado vinculante nas Nações Unidas sobre direitos humanos e empresas. Olha, aquelas empresas que precisam ser socorridas, a primeira coisa, me parece que é o compromisso com a manutenção dos empregos. O governo, através dos recursos públicos, socorrendo empresas, quando essas empresas estão fazendo demissão. A gente está numa crise humanitária e um dos elementos dessa crise humanitária, além da parte da saúde pública, é exatamente a dificuldade econômica e social de milhões de brasileiros. E já existem milhares de pessoas perdendo empregos. Uma outra questão que é a distribuição de dividendos. No momento de crise humanitária como esse, no Brasil e no mundo, é quase ofensivo você ter empresas que estão distribuindo dividendos quando milhares e milhões não estão tendo nada. Até o reembolso total do valor do socorro ou a insolvência da empresa, as que forem resgatadas devem, no mínimo, se comprometer a não demitir funcionários que precisam ficar em isolamento ou hospitalizados e pagar a todos os funcionários uma grande porcentagem de seus salários. E enquanto a empresa não tiver terminado de pagar o valor do socorro, não deve distribuir aos acionistas dividendos, que são parcelas do lucro. Chegou a temporada de vacinação. Chegou a temporada de vacinação. O teste parece simples e efetivo como uma vacina. Como sempre, o desafio está em convencer os governos a implantá-los. Nick, quais as probabilidades de algum governo realmente utilizá-lo? Eu acho que esta crise vai aumentar as pressões sobre os governos para exigir country by country reporting e estas outras medidas para encontrar dinheiro, porque tem uma grande diferença agora entre receitas e despesas, quase todos os governos no mundo, e os governos querem encontrar mais receitas. E as multinacionais que estão geralmente fortes, eles podem pagar mais. Então, eu acho que transparência é uma forma muito boa de saber quem deve pagar mais e quem é fraco e não tem que pagar tanto. E isto vai dar um impulso agora a melhorar a transparência. Na hora de decidir como e quais multinacionais devem ou não receber socorro financeiro, os governos podem utilizar o teste em 5 etapas elaborado pela Tax Justice Network. Desta forma, os países estarão vacinados de perderem para paraísos fiscais recursos essenciais para garantir a saúde e proteção social do seu povo. Com o dinheiro nos cofres públicos, também será possível socorrer as pequenas e médias empresas em verdadeira necessidade frente à crise socioeconômica da Covid-19. Em resumo, os governos devem condicionar o socorro a melhores práticas de transparência fiscal pelas corporações, que elas passem a publicar relatórios completos por país em que operam, bem como de seus beneficiários finais até o final de 2020. E também que provem que sua presença em paraíso fiscal é apenas para atividade comercial legítima e não para cometer abusos fiscais. Por fim, devem garantir proteção a seus trabalhadores e não pagar dividendos a seus acionistas até quitarem o valor do benefício. A Andréia Azevedo respondeu a uma mensagem no Twitter do É da Sua Conta quando a gente estava comemorando 1 ano de podcast. E a resposta dela aqueceu os nossos coraçõezinhos. Nunca nos meus mais loucos sonhos eu poderia imaginar que um dos meus podcasts favoritos seria um podcast sobre justiça fiscal. Já faz quase 1 ano que eu acompanho o trabalho do É da Nossa Conta e também dos outros podcasts da Tax Justice Network. E eles têm me ensinado muito sobre a importância da justiça fiscal na redução das desigualdades. Andréia, super agradecemos o carinho. E se você que está nos ouvindo quiser mandar sua mensagem, pode ser uma crítica também. Nos segue lá no Twitter, _da sua conta, ou nos procura no Facebook.
E todos os episódios e links para tocadores de podcasts estão disponíveis no nosso site www.edasuaconta.com. O É da Sua Conta de maio de 2020 contou com a coordenação de Naomi Fuller e a produção de Daniela Stefano, Luciano Máximo e minha, Graziele Davi. Um abraço, desejando muita força para seguirmos enfrentando esse período e até o próximo! Se cuida, fica em casa e até o próximo!